maioria das pessoas não está em busca de paz, está em busca de alívio. E essa talvez seja uma grande armadilha, sabe, da vida. Porque alívio é diferente de paz. São duas coisas diferentes. E em busca de alívio, compramos coisas que não precisamos para sentir bem, com dinheiro que a gente não tem, para depois ficar sem dormir com a conta bancária que está negativa. Procuramos alívios em viagens. Naquele período, 20, 30 dias de férias, que só acontece uma vez no ano, chamado férias, passando o ano todinho, esperando um período de alívio, enchendo a vida de atividades, para não ter que lidar com esse vazio. Trabalhamos o tempo todo, nos movemos com alguma forma, cheia de atividades, cheia de coisas para fazer, para não ter que ouvir o que o silêncio ele está querendo nos dizer. E é na busca por alívio e não por paz que a gente deseja que a vida passe logo. Sabe por quê? Porque a gente está sempre esperando um momento melhor, um futuro melhor, sempre torcendo para que o amanhã que a gente vai viver seja, sabe, para quem faz faculdade, quando terminar a faculdade eu vou sentir paz. Quando terminar o curso que eu estou fazendo, eu vou sentir paz. Quando eu me casar, eu vou sentir paz. E para alguns, quando eu me separar, eu vou sentir paz, lamentavelmente. Quando eu sair de casa, eu vou sentir paz. É sempre quando? Quando conseguir aquele cargo, quando conseguir aquele emprego, aquela promoção, quando o melhor do amanhã chegar, mas o hoje não existe e a gente está sempre torcendo por esse amanhã, para chegar o amanhã, e a gente não vive o hoje, o agora, e sem perceber, a gente fica torcendo para a vida passar logo em busca desse amanhã também, que nunca chega. Porque a vida, ela vai nos entregando todas essas coisas. A gente vai crescendo, vai casando, vai conseguindo promoção no emprego, vai conseguindo viajar, tem um período de férias, a gente se programa. Mas parece que quando tudo isso chega, não é bastante, aquele vazio ainda continua no coração da gente, porque não era disso que a alma precisava. Existe uma ideia por trás de uma frase do filósofo e psicólogo Carl Jung, que ele diz assim: aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Aquilo que você resiste, que você luta contra, sabe, que você evita, que você reprime, que você nega dentro de você, no lugar de desaparecer, só toma uma proporção ainda maior. No lugar de desaparecer dentro de você, só cresce. Tente falar com uma pessoa que tem crise de ansiedade, e eu sei disso, porque eu já vivi isso na pele. Tente falar com uma pessoa que tem crise de ansiedade. Não se preocupe com o amanhã. Ele vai passar o dia se preocupando com o amanhã. E dali toma conta da mente da pessoa, numa proporção que ele não consegue controlar. Tente reprimir a raiva, sem entender a origem, a raiz da raiva. E essa raiva vai virar amargura, ressentimento, ansiedade dentro de você. E negar a falta de paz, na intenção talvez de se mostrar forte, sabe, com orgulho no coração, eu não posso me mostrar fraco, aí eu nego a falta de paz, eu não estou com falta de paz. Eu sou bem resolvido. Tem que fazer isso, e a falta de paz, ela só vai crescer dentro de você. Resistir a algo, emocionalmente falando, como se tivesse uma mola aqui, e eu estivesse apertando essa mola para baixo. E quanto mais força eu
faço para essa bola, mais força acumulada ela tem. Na hora que eu solto, é diretamente proporcional à força que eu apliquei, à força que ela retorna. Reprimir essas emoções dentro da gente é como se a gente estivesse apertando a mola dessas emoções. E tem uma hora que a gente não vai conseguir segurar. E na hora que a gente soltar, essas emoções vêm e vêm muito forte. E aquilo que você aceita se transforma. Aquilo que você aceita não é um sentimento para com a vida, sabe, de conformismo, de você cruzar os braços e dizer, vida leva eu, sabe, de o acaso vai tomar conta da minha vida. Não é isso. É conhecer o que está acontecendo aqui dentro de você e deixar que isso seja trabalhado pelo Espírito Santo, colocando dentro de você, dentro de mim, consciência daquilo que a gente está vivendo, revelando a verdade. Sem verdade não há libertação. Enquanto vivermos disfarçando essa falta de paz, ou tentando preencher essa falta de paz com alívio, com coisas paliativas, com coisas passageiras, nós vamos estar apenas camuflando e não vamos estar resolvendo o verdadeiro problema. Mas quando nós chamamos o problema pelo nome, dizer, Senhor, o que eu sinto hoje, apesar da minha vida estar toda no lugarzinho, é uma falta de paz aqui dentro. A gente chama o problema pelo nome e apresenta esse problema diante de Jesus de Nazaré. E Jesus que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também nos diz, pega na minha mão, filha, pega na minha mão, filho. Nós vamos passar por isso juntos. Mas é preciso. Enquanto a gente ficar dizendo, não tenho falta de paz, o que eu tenho é falta de dinheiro, o que eu tenho é falta de tempo, o que eu tenho é o que todo mundo tem por aí. Sabe uma coisa que assusta demais? É que a gente aprendeu a dar desculpa para essas coisas. A vida é assim mesmo, é corrida demais. A vida pede isso da gente. Não tem problema. Eu vou levando. Eu conheço gente de perto que sofre muito com a falta de paz, mas não consegue olhar para dentro de si com verdade, com empatia e dizer, Jesus, eu preciso de paz. E ao conversar com essas pessoas, me parece que o sentimento é assim, mas eu já sou crente desde 1900 e pouco, sabe? Só há 10 anos, há 15 anos. Eu não posso orar dizendo é falta de Jesus, porque eu sou crente, eu caminho com Jesus há tanto tempo e é como se eu estivesse reconhecendo que eu ainda não me converti, tipo isso. Isso é uma grande mentira. Porque todos nós precisamos parar, respirar, refletir. Em algum momento da vida, a gente vai precisar dizer a Deus, Pai, vem preencher meu coração com a tua paz. Com a tua paz. A gente precisa encarar isso com verdade, de frente. Jesus nunca disse, negue a sua dor. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A gente precisa colocar essas coisas diante de Deus, chamar pelo nome, reconhecer com verdade as nossas limitações, as nossas fraquezas, as emoções que estão trucadas, que estão travadas, que está doendo aqui dentro da gente, porque só assim a gente vai ter uma vida de paz. E uma vida sem paz
nos adoece por dentro, meus irmãos. Você pode ter uma vida de sucesso de fora, sabe? Todo mundo olhar para você, tá ok, é um homem de sucesso, é uma mulher de sucesso, é um jovem de sucesso, é alguém, é uma pessoa de sucesso, mas por dentro você está completamente adoecido, desmoronando. A vida sem paz cobra um preço muito alto mesmo. Gera dentro da nossa alma ansiedade crônica, gera insônia, instabilidade emocional, irritabilidade, adoece os nossos relacionamentos, adoece a forma como a gente enxerga a nós mesmos, está entendendo? E adoece também a forma como eu enxergo o outro, adoece a forma que eu enxergo e adoece a forma que eu enxergo o outro e o mundo. No Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo se encherá de luz. Mas se os nossos olhos tiverem trevas, for escuridão, todo o nosso corpo se encherá de trevas. Parafraseando Jesus, eu posso dizer que se teus olhos são olhos de paz, todo o teu corpo se encherá de paz. Mas se teus olhos são olhos de guerra, são olhos de confusão, são olhos que está faltando algo, todo o teu corpo também faltará algo. Não podemos, meus irmãos, nos perder do caminho do Evangelho e das palavras de Jesus Cristo. Jesus disse: a minha paz eu lhes dou. A minha paz. A paz verdadeira é um caminho a percorrer, não um destino. É isso. A paz verdadeira não é um lugar onde eu posso estar. A paz verdadeira é um caminho. Hoje, Jesus não veio aqui nos trazer respostas prontas, nos trazer um produto, vender um produto chamado paz. Ele veio ser o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é essa paz. Voltando ao texto que nós lemos no início, João 14, 27, Jesus diz: deixo com vocês a minha paz. É a minha paz que eu lhes dou. Por que Jesus disse: é a minha paz que eu lhes dou? Eu deixo com vocês a minha paz e é a minha paz que eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Por que Jesus disse isso? O mundo, meus irmãos, diz assim: para ter paz, tenha tudo. Jesus diz: para ter paz, entregue tudo. O mundo diz: para ter paz, tenha riquezas, bens, posses, isso me dá segurança. Jesus disse: não ajunte tesouros aqui na terra. O mundo diz: para ter paz, você depende de algo exterior. O governo vai lhe dar paz. Esse foi o contexto de Jesus nessa época, porque o povo estava vivendo um período de paz no Império Romano, chamado Pax Romana. Eu não vou entrar no detalhe histórico de tudo isso, mas é um período de paz romana, imposta pelo Império Romano, através da obediência que você precisava ter ao Império Romano. E Jesus diz: olha, a minha paz eu te dou, e dou diferente da do Império Romano, da do mundo, que é imposta, que depende das circunstâncias externas. A minha paz não é opressora, a minha paz não é condicional ao que está acontecendo ao seu redor, não depende das circunstâncias. A minha paz, ela acontece de dentro para fora. Por isso que a minha paz excede toda a explicação. Quando vem aqueles que dizem assim: como é que pode? Cláudio está passando por essa situação
Dida está passando por essa situação, pastor Marcos está passando por essa situação, sei lá, você está passando por essa situação, e parece que está tudo em paz. Aí você responde: não, não parece não, está tudo em paz mesmo. Porque a paz que está no meu coração, eu não consigo explicar. E o Jesus de Nazaré que eu sigo, ele é tão bom, mas tão bom. E ele não nos pede para entender essa paz que é inexplicável. Ele apenas pede para que a gente experimente, sinta, receba, caminhe com Ele e viva essa paz. Você já ouviu dizer que no velório de, entre aspas, crente evangélico, é diferente do velório de uma pessoa que talvez não tenha tido a mesma comunhão, o mesmo caminhar com Jesus Cristo, dependendo da religião, tá? Eu vou tirar essa palavra evangélico de crente, que o velório de pessoas que caminhavam com Cristo é diferente do velório de pessoas que não caminhavam com Cristo. Eu já ouvi muito isso. Que o velório tem dor, a dor da separação, do luto, que é uma dor amarga. Mas o velório daqueles que têm Cristo no coração também traz paz. E uma paz que é inexplicável. Diante da morte, que paz é essa que vocês estão sentindo? A paz de saber que Jesus é meu Senhor e Salvador. Que só por Ele eu ganhei a vida eterna. Que um dia eu me encontrar com aquele ente querido no mundo celestial, no reino de Deus. Que Deus tem um plano preparado para cada um de nós. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Enquanto a paz do mundo é circunstancial e nos coloca condições para sentir, e são passageiras, a paz de Cristo excede qualquer explicação dessa. E Ele apenas nos pede para segui-lo. Ele apenas nos pede para segui-lo. É uma paz que não precisa vencer para existir. É uma paz que não precisa ter um controle absoluto de todas as coisas. Muito pelo contrário. Você conhece pessoas que tentam ter o controle absoluto da vida? Essas pessoas estão apertando a mola e um dia ele não vai conseguir segurar. E na mesma proporção que ele está segurando essa mola vai voltar. Porque a vida não se encaixa numa caixinha, numa definição. A vida é muito mais dinâmica por isso. E tem coisas, muitas coisas na vida que a gente não consegue controlar. E a gente encontra paz quando a gente sabe que Jesus nos guia. E tem coisas que vão fugir mesmo do nosso controle. Não é uma pregação, não é uma mensagem para dizer vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Não, talvez não dê. O povo de Deus passou no deserto ali 40 anos. Você já parou para pensar que teve gente que morreu no deserto, esperando a terra prometida chegar e não chegou? Que Moisés não entrou na terra prometida? Às vezes, a nossa terra prometida a gente não vai ver mesmo. A gente vai caminhar. Na vida tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo não significa essa vitória que o mundo diz que é vitória. Não é o prêmio, a medalha de ouro no peito. É saber que no vale da sombra da morte, é saber que em todos os momentos da vida nós temos Jesus como amigo, Senhor e Salvador. Saber que Jesus é amigo, Senhor e Salvador nos traz essa paz. Eu me convido a você num dia triste a ouvir essa música que a gente cantou. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse meu viver.
Pois Jesus, Ele é meu amigo, Senhor e Salvador. Nossa, meus irmãos, isso traz uma paz enorme no nosso coração. Hoje, Jesus te convida a experimentar essa paz que excede todo entendimento. Hoje, Jesus está aqui dizendo assim para você: a minha paz eu quero te dar. É diferente da paz que uma conta bancária recheada pode trazer. É diferente da paz que a estabilidade do emprego pode trazer. É diferente da paz do laudo médico dando negativo. É diferente da falta de conflito. Assim, a paz de Cristo não é falta de conflito, não é falta de problema, mas é em meio ao problema a gente sentir uma paz que é inexplicável, que é indizível, e a gente só consegue isso caminhando com Jesus, gastando tempo com Ele. Não adianta a gente vir de domingo a domingo aqui na igreja, louvar a Deus, se entregar, se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado eu não me derramo na presença de Jesus, eu não pego na presença de Jesus, eu não fico a sós como Cláudio Borges ficou, sabe, a Bíblia, ler um texto, se ajoelhar, orar, dedicar um tempo com Deus. Quantas vezes a gente passa a semana inteira e não busca ouvir a voz de Deus, meus irmãos? E vamos ser bem sinceros, colocar a verdade diante da gente. É muito fácil a gente passar a semana inteira e não buscar caminhar com Jesus. Cláudio, eu faço isso toda vez que eu saio de casa, eu vou para o trabalho, eu ligo o som do carro e eu vou louvando a Deus. Tá? E isso também é válido, tá certo? Mas eu estou falando de solitude, eu estou falando de momento da sorte, você se trancar no seu quarto, num lugar secreto, porque dirigindo é válido, mas tem o trânsito, passa um negócio, você lembra de uma preocupação. Eu estou falando de você sair do acampamento, sabe, e dizer: agora eu vou me encontrar com Deus. Não foi isso que Moisés fez? Ao subir no monte, ele saiu do acampamento para se encontrar com Deus. E Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Às vezes a gente precisa sair do acampamento agitado do nosso dia a dia para se encontrar com Deus. E a vida vem e atropela a gente com tudo isso. E quando a gente dá conta, a gente está buscando alívio nas riquezas da terra, em viagens, no período de férias. A gente não aguenta mais viver aquele ambiente no trabalho, a gente não aguenta mais ver o ambiente dentro de casa, a gente não aguenta mais se olhar no espelho, a gente não aguenta mais olhar para a nossa própria história de vida e se alegrar com a nossa própria história de vida. Carrega culpa, carrega frustrações, carrega medo. A gente precisa, como caminhantes de Cristo, como seguidores de Jesus, começar a seguir a esse Jesus tão de perto, que a gente vai aprender a sentir a paz que excede todo entendimento. E para terminar essa mensagem, meus irmãos, eu gostaria de deixar uma frase aqui, que essa frase lhe acompanhe durante toda a semana, que você possa refletir nessa frase, sabe, na segunda, até a próxima semana, que você possa mastigar essa frase, internalizar essa frase, que diz assim: a paz não é um lugar onde você chega, é uma pessoa com quem você caminha. Ele é Jesus, teu amigo, teu Senhor e o teu Salvador. O mundo vai dizer que isso é ilusão. O mundo vai dizer que isso é... Qual o nome? Aquele negócio que os religiosos fazem, a gente diz que é alienação, é
religiosidade, sabe? O mundo vai dizer isso. Jesus Cristo vai dizer que isso é caminhar com Ele. Por mais que eu continue a essa mensagem e tentar desenhar para vocês essa paz que excede todo entendimento, eu não vou conseguir. Porque só experimentando é que você vai saber o significado dessa paz que excede todo entendimento. Calmo, sereno e tranquilo, eu sinto descanso nesse meu viver.